Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor João Júnior. Estamos aqui para mais uma aula de Matemática 2. Bom, como objeto de conhecimento, a gente vai continuar falando dos números racionais, tá? Só que dessa vez a gente vai falar da representação de números fracionários em sua forma decimal e a localização desses números em uma reta numérica. Isso aqui são assuntos que vocês já viram, tá? Em anos anteriores. Esse ano a gente já está falando também, né, nas aulas anteriores sobre os números racionais, vimos a questão de suas operações e hoje a gente vai relembrar um pouco sobre essa representação, né, de números fracionários em sua forma decimal e como localizá-los em uma reta numérica, tá? Mas antes disso, a gente vai fazer a correção do exercício da última aula, beleza? Bom, então coloquei aqui as questões do exercício da nossa última aula, tá? Que foi no dia 9/9. E a primeira questão falava o seguinte, né? Um jardineiro gasta 2/3 de 1 litro, né, de água para cada planta que rega. Quantas plantas ele pode regar com 10 litros? Bom, se ele tem 10 litros, né, para regar as suas plantas e cada planta gasta 2/3 dessa quantidade, então basta você pegar esses 10 litros, né, e dividir pelos 2/3. Então a gente vai fazer 10 dividido por 2/3. Então a gente vai ter uma divisão, né, de um número inteiro por uma fração. O que é que a gente faz na divisão de fração? Né? Isso a gente viu na aula passada. Né? Quando aqui não tem denominador, o denominador será 1. Né? Então eu posso fazer uma divisão de fração em que a gente conserva a primeira fração, que será 10/1, e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda fração é 2/3, o inverso será 3/2. Aplicando a multiplicação de fração, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, a gente vai ter que 10 vezes 3 é 30, e 2 vezes 1 é 2. E quando você efetuar a divisão, 30 dividido por 2 é 15. Logo, será possível regar 15 plantas. Alternativa correta, letra C. Ok? Segunda questão. Diego está organizando um encontro com 12 amigos e tem uma pizza e meia para compartilhar. Cada um dos pedaços que ele serve é de 1/6 da pizza. Será que essa pizza é o suficiente ou ele terá que comprar mais? Então, será que ele vai ter que comprar mais? Como é que a gente vai saber se ele tem que comprar mais? Primeiro, a gente tem que saber qual é a quantidade de fatias que ele tem. Se ele tem uma pizza e meia, isso significa que ele tem 3/2, que corresponde, né, a 1,5, que é uma pizza e meia. Então, se ele quer, né, saber, então eu tenho que dividir a quantidade de pizza que ele tem, né, pela quantidade que representa cada fatia. Ou seja, cada fatia corresponde, né, a 1/6. Então a gente vai dividir isso aqui por 1/6. Divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, repetindo a primeira, a gente tem 3/2 vezes o inverso da segunda, 6/1. Multiplicação de fração, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 3 vezes 6 é 18, e 2 vezes 1 é 2. 18 dividido por 2 é 9. Então, ele só tem 9 fatias. Ele deverá comprar mais? A resposta é sim, pois ele só tem 9 pedaços de pizza. Tá? Terceira questão. O tanque de combustível da motocicleta de Carlos tem capacidade para 14 litros de gasolina. O marcador de combustível está indicando 1/4. Quantos litros de gasolina há no tanque de combustível do motociclista Carlos? Né? Aliás, do motociclista, né? Da motocicleta de Carlos, né? Confundi a palavra motocicleta, pessoal. Tá? Então,
Então, o que é que a gente faz? Se, né, a motocicleta tem capacidade para 14 litros e ela tem apenas 1/4, então você pega 14 litros, né, e multiplica por 1/4, que é a capacidade que ela tem. Quando você fizer essa multiplicação, né, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, a gente vai ter 14 sobre 4. E quando você fizer essa divisão, você vai ter que a motocicleta de Carlos, né, tem 3,5 litros. Tá? Nesse caso, corresponde à letra B. Ok? E a quarta questão, um grupo de 36 turistas fez uma excursão ao Pantanal. Se 5/12 dos membros do grupo, né, eram mulheres, o número de homens nessa excursão era de... Bom, então é só você fazer 5/12 de 36. Então, o que é que a gente faz? A gente vai multiplicar 5/12 vezes 36. Isso vai ser igual a 5/12 vezes 36. Multiplicação de fração, né? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, quando a gente multiplica 5 vezes 36, teremos aqui um resultado de 180. Isso aqui dividido por 12. Quando você for efetuar essa divisão, né, de 180 por 12, né, você poderia fazer por simplificação ou simplesmente fazer a divisão, que você vai obter um resultado de 15, beleza? Aí você fala, professor, então a resposta é 15? Não, a pergunta é, o número de homens nessa excursão era de, se 15, né, representa 5/12, ou seja, esse 15 representa a quantidade, né, de mulheres. Você quer saber a quantidade de homens. Então, para saber a quantidade de homens, será 36 menos 15. Logo, a quantidade de homens será 21, que corresponde à letra D. Ok? Que ele fala que 5/12 dos membros, né, do grupo era de mulheres. Então, o número de homens será 21. Ok? Então, essa foi a correção do exercício anterior, tá certo? E sobre a aula de hoje, né, eu trouxe 2 exemplos que representam as situações, né, do nosso objeto de conhecimento. A primeira parte é a representação de números fracionários em forma, né, decimal. Então, eu trouxe a seguinte situação. A professora Diana solicitou que ela representasse o número 15, né, sobre 10, ou seja, 15 décimos, de outra forma. Sabendo que Ana representou corretamente, qual a alternativa que apresenta sua resposta? 15, 0,15, 1,5 ou 15,0? Quando a gente quer representar uma fração, né, em um número decimal, basta a gente fazer essa divisão. Então, se eu tenho aqui uma fração imprópria, né, em que o numerador é maior do que o denominador, basta a gente fazer essa divisão. Como é uma divisão por 10, quando você dividir 15 por 10, você vai ter um resultado de 1,5. Tá? Como é uma divisão por 10, basta voltar uma casa decimal, totalizando 1,5. Nesta situação, a alternativa correta seria a letra C. Em uma outra situação, né, em que temos uma fração diferente, por exemplo, 2/5. Qual é a representação decimal de 2/5? Basta você dividir 2 por 5. Então, fazendo aqui a divisão, ó, 2 dividido por 5, né? Você acrescenta um zero aqui, 0, e divide, né? 20 dividido por 5 dá 4.
pois 4 vezes 5 é igual a 20, né? E 20 menos 20 dá 0, tá? Então, 2,5 é a mesma coisa que 0,4 representado na sua forma decimal, ok? E a segunda parte, que era a localização desses números em reta numérica, trouxe também uma situação-problema. Na corrida de rua, né, de certa cidade, os corredores tinham que percorrer até 5 km, entre o início e o fim da pista. Abel percorreu 2,4 km, Borges 2,7, Cris 3,4 e Diego 3,7. As posições deles foram representadas na reta numérica abaixo, que foi dividida em intervalos de 1. Tá? Então você tem aqui a reta numérica, né, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Aí ele pergunta, qual é o corredor representado pelo ponto R? Tá? Qual é o corredor que é representado pelo ponto R? Se a gente observar, o ponto R está entre o número 3 e o número 4. E ele está mais próximo do número 3, né? Pois a gente sabe que a metade corresponde a 3,5. Então, se a gente for observar os corredores, Abel percorreu 2,4. Então, o valor de Abel vai estar abaixo de 3. Então, né, Abel não pode ser representado pela letra R, né? Borges, 2,7. A mesma coisa, né? Borges também não pode ser representado pela letra R. Já Cris e Diogo, né, eles têm uma quilometragem entre 3 e 4. Porém, a de Diego, né, eu falei Diogo, mas é Diego, ele corresponde a 3,7, que está mais próximo de 4. Então, isso indica dizer que a letra S é quem indica Diego. Sobrando, então, Cris, né, que é representado pela letra R, uma vez que 3,4 está mais próximo do que 3, né, do que o número 4. Portanto, a resposta para essa questão, né, é Cris, que percorreu 3,4 e está representado pela letra R. Ok? Então, a gente vai fazer, né, mais exercícios, tá? Vou disponibilizar nas nossas plataformas de ensino, né? Vou disponibilizar um formulário contendo questões sobre esse assunto. Localização, né, de números racionais na reta numérica, bem como, né, a representação decimal de frações. Ok? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido. Em breve, né, estarei enviando para vocês o exercício para que vocês possam praticar. Ok? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.